Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 54. Krishna derrota todos os príncipes e leva Rukmini para Dwaraka. Todos os príncipes, liderados por Jarasandha, ficaram muito irritados com o fato de Krishna ter raptado Rukmini. Fulminados pela beleza de Rukmini, eles haviam caído dos dorsos dos cavalos e elefantes, mas agora começaram a levantar-se e armar-se de forma apropriada. Pegando seus arcos e flechas, puseram-se a perseguir Krishna em suas quadrigas, cavalos e elefantes. Para impedir seu avanço, os soldados da dinastia Yadu voltaram-se e os enfrentaram. Assim começou uma luta terrível entre os dois grupos beligerantes. Os príncipes contrários a Krishna, liderados por Jarasandha, todos peritos na luta, disparavam suas flechas contra os soldados Yadus, assim como uma nuvem despenca torrentes de chuva sobre a superfície de uma montanha. Formada na superfície de uma montanha, a nuvem não se movimenta muito, e por isso a força da chuva é muito maior sobre uma montanha do que em qualquer outro lugar. Os príncipes contrários estavam determinados a derrotar Krishna e recapturar Rukmini de sua custódia, e lutaram com ele tão severamente quanto possível. Rukmini, sentada ao lado de Krishna, via flechas chovendo sobre os rostos dos soldados Yadus, vindas dos soldados oponentes. Numa atitude de medo, ela olhava para o rosto de Krishna, expressando sua gratidão por ele ter corrido um risco tão grande só por causa dela. Com os olhos se mexendo, ela parecia pesarosa, e Krishna, que pôde entender imediatamente o que ela estava pensando, animou-a com estas palavras: "Minha querida Rukmini, não se preocupe, por favor, tenha confiança que os soldados da dinastia Yadu matarão todos os soldados contrários, sem demora." Enquanto falava com Rukmini, os comandantes dos soldados da dinastia Yadu, liderados pelo Sr. Balarama, também conhecido como Sankarsana, ou Gadha, não tolerando a atitude desafiadora dos soldados contrários, começaram a atingir seus cavalos, elefantes e quadrigas com flechas. À medida que a luta prosseguia, os príncipes e soldados dos inimigos começaram a cair dos cavalos, elefantes e quadrigas. Em pouco tempo, milhões de cabeças cortadas, decoradas com elmos e brincos, haviam caído no campo de batalha. As mãos dos soldados foram cortadas com seus arcos, flechas e maças. Uma cabeça se empilhava sobre a outra, e um cavalo sobre outro. Todos os soldados da infantaria, com seus camelos, elefantes e cavalos, caíram com as cabeças cortadas. Quando os inimigos, liderados por Jarasandha, descobriram que estavam sendo derrotados aos poucos pelos soldados de Krishna, eles julgaram imprudente arriscar-se a perder em combate por causa de Shishupala. O próprio Shishupala deveria ter lutado para salvar Rukmini das mãos de Krishna. Mas quando os soldados viram que Shishupala não era competente para lutar com Krishna, eles decidiram não perder sua força sem necessidade. Portanto, deixaram de lutar e se dispersaram. Alguns dos príncipes, por uma questão de etiqueta, compareceram diante de Shishupala. Viram que Shishupala estava desanimado, como alguém que perdeu a esposa. Seu rosto parecia ressequido, havia perdido toda a sua energia e todo o brilho de seu corpo desaparecera.
assim se dirigiram a Shishupala. Nosso querido Shishupala, não se desanime dessa forma. Você pertence à ordem real e é o principal entre os lutadores. Não é possível haver sofrimento ou felicidade para uma pessoa como você, porque nenhuma destas situações dura para sempre. Tenha coragem, não fique desapontado com este revés temporário. Afinal, não somos os atores finais. Assim como marionetes dançam nas mãos de um mágico, estamos todos dançando pela vontade do Supremo, e é somente de acordo com a graça dele que sofremos aflição ou gozamos felicidade. Portanto, devemos ser equilibrados em todas as circunstâncias. Toda a catástrofe da derrota foi causada pela natureza invejosa do irmão mais velho de Rukmini, Rukmi. Tendo visto sua irmã levada à força por Krishna, depois que ele planejara dá-la em casamento a Shishupala, Rukmi ficou frustrado. Assim, ele e Shishupala, seu amigo e futuro cunhado, voltaram para as respectivas casas. Rukmi, muito agitado, estava determinado a dar pessoalmente uma lição a Krishna. Chamou seus soldados, uma falange militar que consistia em vários milhares de elefantes, cavalos, quadrigas e infantaria. E equipado com esta força militar, começou a seguir Krishna para Dwarka. Para mostrar seu prestígio, Rukmi prometeu a todos os príncipes que retornavam: vocês não puderam ajudar Shishupala a se casar com minha irmã, Rukmini, mas não posso permitir que ela seja levada embora por Krishna. Vou lhe dar uma lição. Agora vou segui-lo. Ele se apresentava como um grande comandante e prometeu diante de todos os príncipes: a não ser que eu mate Krishna na luta e retire minha irmã das garras dele, não regressarei à minha capital, Kundina. Faço esta promessa diante de todos vocês e vou cumpri-la. Depois de vibrar assim estas palavras jactanciosas, Rukmi subiu logo em sua quadriga e mandou seu quadrigário perseguir Krishna. Ele disse: quero lutar com ele imediatamente. Este vaqueirinho ficou orgulhoso de sua maneira ardilosa de lutar com os kshatriyas. Mas hoje vou lhe dar uma boa lição. Porque ele teve a audácia de raptar minha irmã, eu, com minhas flechas afiadas, lhe ensinarei lições muito boas mesmo. Assim, este homem sem inteligência, Rukmi, ignorante da extensão da força e das atividades da Suprema Personalidade de Deus, vociferou suas insolentes ameaças. Com grande estupidez, ele logo estava diante de Krishna, dizendo-lhe repetidamente: pare um minuto e lute comigo. Depois de dizer isso, ele tirou o arco e atirou 3 flechas com força contra o corpo de Krishna. Então condenou Krishna como o mais abominável descendente da dinastia Yadu e pediu-lhe que ficasse de pé diante dele por 1 minuto, para que ele lhe pudesse dar uma boa lição. Você está levando embora minha irmã, assim como um corvo rouba manteiga clarificada, destinada ao uso em sacrifício. Você tem orgulho de sua força militar, mas não pode lutar de acordo com os princípios reguladores. Você roubou minha irmã. Agora vou aliviá-lo de seu falso prestígio. Pode ter minha irmã em seu poder só até eu derrotá-lo de uma vez com minhas flechas. O Sr. Krishna, depois de ouvir todas essas palavras loucas, disparou imediatamente uma flecha e cortou a corda do arco de Rukmi, deixando-o incapaz de usar outra flecha. Rukmi imediatamente pegou outro arco e disparou mais 5 flechas em Krishna.
Sendo atacado pela segunda vez, Krishna cortou de novo a corda do arco. Rukmini pegou um terceiro arco e Krishna de novo cortou sua corda. Dessa vez, para dar uma lição em Rukmini, Krishna disparou pessoalmente 6 flechas nele e então disparou outras 8 flechas, matando 4 cavalos com 4 flechas, matando o quadrigário com outra flecha e com as 3 flechas restantes, cortando fora a parte superior da quadriga de Rukmini. Rukmini, tendo ficado sem flechas, serviu-se de espadas, escudos, tridentes, lanças e armas semelhantes, usadas no combate corpo a corpo. Mas Krishna quebrou-as todas imediatamente, da mesma maneira. Sendo repetidamente frustrado em suas tentativas, Rukmini tomou a espada e correu rápido em direção a Krishna, assim como uma mosca voa para o fogo. Mas logo que Rukmini alcançou Krishna, Krishna cortou em pedaços sua arma. Desta vez, Krishna pegou sua espada afiada e estava para matá-lo imediatamente. Mas a irmã de Rukmini, Rukmini, compreendendo que desta vez Krishna não perdoaria seu irmão, caiu aos pés de lótus de Krishna e, com tom de voz muito aflito, tremendo com muito medo, começou a argumentar com seu marido. Rukmini primeiro chamou Krishna de Yogeshwara. Yogeshwara quer dizer uma pessoa que possui inconcebíveis opulência e energia. Krishna possui inconcebíveis opulência e energia, ao passo que o irmão de Rukmini só possuía potência militar limitada. Krishna é imensurável, ao passo que Rukmini era medido em cada passo de sua vida. Portanto, Rukmini não se comparava sequer a um insignificante inseto diante do poder ilimitado de Krishna. Ela também chamou Krishna de Deus dos deuses. Existem muitos semideuses poderosos, tais como o Sr. Brahma, o Sr. Shiva, Indra, Chandra e Varuna, mas Krishna é o Senhor de todos estes deuses, ao passo que o irmão de Rukmini era não só um ser humano comum, mas de fato o mais baixo de todos, porque não tinha nenhuma compreensão de Krishna. Em outras palavras, um ser humano que não tem ideia da verdadeira posição de Krishna é o mais baixo da sociedade humana. Então, Rukmini chamou Krishna de Mahabhuja, que significa com força ilimitada. Ela também chamou Krishna de Jagatpati, o senhor de toda a manifestação cósmica. Em comparação, seu irmão era apenas um príncipe comum. Dessa maneira, Rukmini comparou a posição de Rukmini com a de Krishna e pediu com muito sentimento que Krishna não matasse seu irmão bem na ocasião auspiciosa de seu matrimônio, senão que o perdoasse. Em outras palavras, ela exibiu sua verdadeira posição de mulher. Ela estava feliz de ter Krishna como seu marido, no momento em que se devia realizar seu casamento com outro homem. Mas ela queria que isso não fosse feito com a perda de seu irmão mais velho, que afinal amava sua jovem irmã e queria dá-la a alguém que, segundo seus cálculos, era um partido melhor. Enquanto Rukmini orava a Krishna pela vida de seu irmão, todo o seu corpo tremia, e por causa de sua ansiedade, seu rosto parecia secar e sua garganta sufocava. Devido a seu tremor, os ornamentos de seu corpo se soltaram e caíram, espalhando-se no chão. Dessa maneira, como estava muito perturbada, Rukmini caiu no chão, e o Sr. Krishna imediatamente sentiu compaixão e concordou em não matar o tolo Rukmini. Mas, ao mesmo tempo, queria lhe dar algum castigo leve.
Então ele o amarrou com um pedaço de pano e cortou seu bigode, barba e cabelo, deixando algumas mechas de cabelo aqui e ali. Enquanto Krishna tratava assim Rukmi, os soldados da dinastia Yadu, comandados pelo próprio Balarama, quebraram toda a força do exército de Rukmi, assim como um elefante, num tanque, destrói o caule frágil de uma flor de lótus. Em outras palavras, assim como um elefante quebra toda a estrutura de uma flor de lótus enquanto se banha num reservatório de água, a força militar dos Yadus quebrou as forças de Rukmi. Quando os comandantes da dinastia Yadu voltaram para ver Krishna, ficaram todos surpresos ao verem o estado de Rukmi. O Sr. Balarama sentiu especial compaixão por sua cunhada, que havia acabado de casar com seu irmão. Para agradar Rukmini, Balarama desamarrou Rukmi pessoalmente, e para agradá-la ainda mais, sendo o irmão mais velho de Krishna, disse algumas palavras de censura. Krishna, sua ação não é nem um pouco satisfatória, disse ele. Esta é uma abominação muito contrária à nossa tradição familiar. Cortar o cabelo de alguém e raspar-lhe o bigode e a barba é quase comparável a matá-lo. Qualquer coisa que Rukmi tinha sido, agora ele é nosso cunhado, um parente de nossa família, e você não devia tê-lo deixado nesse estado. Depois disso, para acalmar Rukmini, o Sr. Balarama disse-lhe: Você não deve ficar triste por seu irmão ter ficado com uma aparência estranha. Todos sofrem ou gozam os resultados de suas próprias ações. O Sr. Balarama queria deixar claro para Rukmini que ela não devia se preocupar com as consequências que seu irmão sofrera devido às suas ações. Não era preciso ela ser tão afetuosa com um irmão desses. O Sr. Balarama voltou-se de novo para Krishna e disse: Meu querido Krishna, um parente, mesmo que cometa um erro desses e mereça ser morto, deve ser perdoado. Pois quando este parente tomar consciência de seu erro, esta consciência será em si mesma como a morte. Portanto, não há necessidade de matá-lo. Balarama voltou-se de novo para Rukmini e informou-a de que o dever de um Kshatriya na sociedade humana está de tal maneira estabelecido que, de acordo com os princípios da luta, o próprio irmão pode tornar-se um inimigo. Então, o Kshatriya não hesita em matar seu próprio irmão. Em outras palavras, Balarama queria instruir Rukmini de que Rukmi e Krishna estavam certos em não mostrarem misericórdia um com o outro na luta, apesar da consideração familiar de que eram cunhados. Sri Balarama informou Rukmini de que os Kshatriyas são emblemas típicos do modo de vida materialista. Eles ficam arrogantes sempre que há uma disputa por posses materiais. Por isso, quando há uma luta entre dois Kshatriyas beligerantes por reino, terra, riqueza, mulheres, prestígio ou poder, eles tentam pôr um ao outro na condição mais abominável. Balarama instruiu Rukmini de que a afeição que ela tinha por seu irmão, Rukmi, que havia criado inimizade com tantas pessoas, era uma consideração perversa que ficava bem no materialista comum. O caráter do irmão dela não era nada admirável, considerando como ele tratara outros amigos. E mesmo assim, Rukmini, como uma mulher comum, tinha afeição por ele. Ele não merecia ser seu irmão, e ainda assim, Rukmini tinha compaixão dele. Além disso, continuou Balarama,
A consideração de que uma pessoa é neutra e outra é amiga ou inimiga é feita em geral por pessoas que estão no conceito de vida corpórea. Estas pessoas tolas estão confundidas pela energia ilusória do Senhor Supremo. A alma espiritual é da mesma qualidade pura em qualquer materialização corporal. Mas aqueles que não são suficientemente inteligentes veem apenas as diferenças corporais entre animais e homens, letrados e iletrados, ricos e pobres, que encobrem a pura alma espiritual. Tais diferenças, observadas meramente com base no corpo, são exatamente como as diferenças entre os tipos de fogo, em termos dos vários tipos de combustível que consomem. Seja qual for o tamanho e forma do combustível, não há tal variedade de forma e tamanho no fogo que sai deles. Igualmente, no céu não há diferença de tamanho ou forma. Dessa maneira, por meio de sua instrução moral e ética, Balaram os tranquilizou. Ele disse ainda: este corpo faz parte da manifestação material. A entidade viva, ou alma espiritual, estando em contato com a matéria, transmigra devido ao gozo ilusório de um corpo para outro. E esta transmigração é conhecida como existência material. Este contato da entidade viva com a manifestação material não tem integração nem desintegração. Minha querida e casta cunhada, a alma espiritual é naturalmente a causa deste corpo material, assim como o sol é a causa da luz do sol, da visão e das formas da manifestação material. O exemplo da luz do sol e da manifestação material é muito apropriado para se entender o contato da entidade viva com o mundo material. De manhã, o sol nasce e a luz e o calor se expandem gradualmente durante o dia inteiro. O sol é a causa de todas as formas e contornos materiais, pois é por causa dele que a integração e a desintegração dos elementos materiais ocorre. Mas logo que o sol se põe, a manifestação toda não está mais conectada a ele, que já passou para um outro lugar. Quando o sol passa do hemisfério oriental para o ocidental, os resultados das interações devidas à luz do sol no hemisfério oriental permanecem, mas o próprio brilho do sol volta a ser visível no hemisfério ocidental. De modo semelhante, a entidade viva aceita ou produz diferentes corpos e diferentes relações corporais numa circunstância determinada. Mas logo que ela abandona este corpo atual e aceita outro, ela nada tem a ver com o corpo anterior. Igualmente, a entidade viva nada tem a ver com o próximo corpo que aceitar. Ela está sempre livre do contato com esta contaminação corporal. Portanto, continuou Balarama, o aparecimento e o desaparecimento do corpo nada tem a ver com a entidade viva. Assim como o crescer e o minguar da lua nada tem a ver com a lua. Quando a lua cresce, pensamos falsamente que a lua se desenvolve, e quando ela mingua, pensamos que ela está diminuindo. De fato, a lua, como ela é sempre a mesma. Nada tem a ver com as atividades visíveis de crescer e minguar. O Sr. Balarama continuou: a consciência da existência material pode ser comparada ao dormir e ao sonhar. Quando um homem dorme, ele sonha com muitos acontecimentos irreais, e como resultado do sonho, ele se sujeita a diferentes espécies de sofrimento e felicidade. Semelhantemente,
Quando uma pessoa está no sonho da consciência material, ela sofre os efeitos de aceitar um corpo e abandoná-lo de novo na existência material. Oposta a esta consciência material está a consciência de Krishna. Em outras palavras, quando um homem se eleva à plataforma da consciência de Krishna, ele se livra deste falso conceito de vida. Dessa forma, Sri Balarama instruiu Rukmini e Krishna em conhecimento espiritual. Ele ainda falou à sua cunhada: Doce, sorridente Rukmini, não se aflija por motivos falsos, causados pela ignorância. É só por causa de ideias falsas que a pessoa se torna infeliz. No entanto, é possível remover imediatamente esta infelicidade através de conversas filosóficas sobre a verdadeira vida. Seja feliz somente neste nível. Depois de ouvir estas instruções iluminadoras de Sri Balarama, Rukmini acalmou-se imediatamente, ficando feliz e ajustando sua mente, que estava muito aflita por causa da posição degradada de seu irmão Rukmi. Quanto a Rukmi, sua promessa não foi cumprida, nem sua missão teve sucesso. Ele viera de casa com seus soldados e a falange militar para derrotar Krishna e soltar sua irmã, mas ao contrário, ele perdeu todos os seus soldados e força militar. Ele estava pessoalmente degradado e muito infeliz. Mas pela graça do Senhor, ele pôde continuar vivendo até seu destino fixado. Por ser Kshatriya, ele podia se recordar de sua promessa de que não voltaria à sua capital, Kundina, sem matar Krishna, nem soltar sua irmã, coisas que ele não conseguira fazer. Por isso, irado, ele decidiu não voltar para sua capital. Construiu uma pequena cabana numa aldeia conhecida como Bodhakata, onde passou a morar até o fim de sua vida. Depois de derrotar todos os elementos contrários e tirar Rukmini à força, Krishna levou-a para sua capital, Dwarka, e então casou-se com ela, segundo o princípio ritual védico. Depois deste casamento, Krishna tornou-se o rei dos Yadus em Dwarka. Por ocasião de seu casamento com Rukmini, todos os habitantes estavam felizes, e em cada casa houve grandes cerimônias. Os habitantes da cidade de Dwarka estavam tão contentes que se vestiram o melhor possível com seus ornamentos e roupas, e foram levar presentes, segundo suas posses, ao casal recém-casado, Krishna e Rukmini. Todas as casas de Yadupuri, Dwarka, estavam enfeitadas com bandeiras, festões e flores. Cada casa tinha um portão extra especificamente preparado para esta ocasião, e de ambos os lados do portão havia grandes vasilhas cheias de água. Toda a cidade estava perfumada pela queima de incenso, e de noite havia iluminação de milhares de lamparinas, decorando cada edifício. Toda a cidade tinha uma aparência jubilosa, por ocasião do casamento do Sr. Krishna com Rukmini. Em toda parte na cidade havia profusa decoração de bananeiras e árvores de noz de bétel. Estas duas árvores são consideradas muito auspiciosas em cerimônias felizes. Ao mesmo tempo, havia um ajuntamento de muitos elefantes, que transportavam os reis de diferentes reinos amigos. É hábito dos elefantes, sempre que veem pequenas plantas e árvores, por causa de sua natureza brincalhona e frívola, arrancarem as árvores pela raiz e as atirarem aqui e ali.
Os elefantes, naquela ocasião, também arrancaram as bananeiras e árvores de noz de Bethel. Mas apesar desta ação embriagada, a cidade toda, com as árvores atiradas para toda parte, parecia muito bonita. Os reis amigos dos Kurus e dos Pandavas estavam representados por Bhishma, Dhritarashtra, os 5 irmãos Pandus, o rei Drupada, o rei Santardana e o pai de Rukmini, Bhishmaka. Por causa de Krishna ter raptado Rukmini, houve a princípio algum mal-entendido entre as duas famílias, mas Bhishmaka, rei de Vidarbha, sendo procurado por Sri Balarama e persuadido por muitas pessoas santas, foi induzido a participar da cerimônia de casamento de Krishna e Rukmini. Embora o incidente do rapto não tivesse sido uma ocorrência muito feliz no reino de Vidarbha, o rapto não era um fato incomum entre os Kshatriyas. O rapto era, na verdade, algo comum em quase todos os casamentos. De qualquer forma, o rei Bhishmaka estava desde o começo inclinado a entregar sua bela filha Krishna. De um modo ou de outro, seu objetivo fora alcançado, e assim ele ficou contente em participar da cerimônia de casamento, ainda que seu filho mais velho tivesse sido degradado na luta. Menciona-se no Padma Purana que Maharaj Nanda e os vaqueirinhos de Vrindavana assistiram à cerimônia de casamento. Os reis dos reinos de Kuru, Srinjaya, Kekaya, Vidarbha e Kunti vieram a Dwarka nesta ocasião, com toda a sua parafernália real. A história do rapto de Rukmini por Krishna foi transformada em poema, e leitores profissionais a recitavam em toda parte. Todos os reis reunidos, e especialmente suas filhas, ficaram maravilhados e muito contentes, ouvindo as atividades cavalheirescas de Krishna. Dessa forma, todos os visitantes e também os moradores de Dwarka estavam alegres, vendo Krishna e Rukmini juntos. Em outras palavras, o Senhor Supremo, o mantenedor de todos, e a deusa da fortuna estavam unidos, e todo o povo se sentia extremamente feliz. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 54 de Krishna, intitulado Krishna derrota os príncipes e leva Rukmini para Dwarka.